Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo.
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 28/6, trecho da live, volume 16, trecho 6. Jesus pede que sua vontade seja uma com a vontade da alma. A divina vontade deve ser como o ar que se respira. Continuando o meu estado habitual, ouvi o meu adorável Jesus dentro de mim a rezar, dizendo: Meu Pai, peço-te que a nossa vontade seja uma com a vontade desta pequena filha de nosso querer. Ela é parto legítimo de nosso querer. Faz que por honra e decoro de nossa vontade eterna, nada saia dela que não seja parto de nosso querer, e que nada conheça senão nossa vontade. E para obter isto, te ofereço todos os atos de minha humanidade, feitos em nossa adorável vontade. Muito linda essa oração de Jesus, né? Que ele faz, e essa oração não é só para Luísa, né? É uma oração que ele faz para todos nós, né? Para que nada saia de nós que não seja vontade divina, né? Nada saia, nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhum ato fora da vontade divina, né? E ele oferece isso para todos que vão viver na divina vontade, para todos os filhos, né? Na divina vontade. É muito linda essa oração de Jesus, para a gente ver a simplicidade, olha só, que não é nada assim elaborado, sabe, né? Algo assim, aquele negócio cheio de pompas, né? É tão na simplicidade, mas tão rica a oração, tão objetiva, eu não sei nem dizer, mas é muito linda, gente, essa oração de Jesus, incrível, né? Mas assim, que a gente tem que entender que essa oração ele faz por cada um de nós, junto ao Pai, por cada um de nós, né? Para que a divina vontade reine em todas as almas, né? Depois fez um profundo silêncio e eu, não sei como, me senti tão transfundida nos atos de meu Jesus, que meu Jesus tinha feito na vontade divina, que eu os seguia um por um, fazendo o meu unido ao seu, essa união, né, nos atos. Isto absorvia em mim tantas luzes. Então, tudo ela fazia, né, unido com Jesus, ela fundida nos atos, né? Depois dessa oração, né? Incrível, né? Como a palavra criadora de Deus que se cria na alma, né? Então, criou essa oração, né? Porque Jesus estava falando que nada se saia dessas almas, não só na de Luísa, mas que nada se saia dessa alma que não seja vontade divina, né? Ela esteja fundida conosco. Então, aquela palavra, aquela oração de Jesus incrível, né? Então, depois dessa oração, ela sentiu. Então, é a palavra criadora. Transfundir, né? Fundir e penetrar, entrar, se unir nos atos de Jesus. Se unir em cada ato que Jesus fez. Cada ato seguia a todos. O que ele fazia, fazia ela, unida, né? Incrível. É a palavra criadora, né? Que se cria na alma. Isto absorvia em mim tantas luzes. Então ela fazia todos os atos unidos a Jesus, né? E a vida de Jesus era ali, né? Ele dava continuidade em sua vida em Luísa, né? E ele dá essa continuidade em cada um de nós, né? Quando a gente corresponde, né? É como a gente estava falando na live ontem, a divina vontade, ela entra em campo quando a gente corresponde. Por isso que Jesus nos pede atenção, para a gente ficar atento, né? Nesse trecho ele fala, para a gente ter muita atenção, porque se a gente se distrair com as coisas e se perder diante dos acontecimentos, né? E a gente não ficar atenta que é a divina vontade agindo, né? Que ele está por toda parte, como ele fala, a gente paralisa. E a nossa incorrespondência, a divina vontade também fica paralisada naquele ato, porque ele depende, né? A divina vontade ali fica esperando, né? A nossa correspondência para ela entrar em campo,
né? E tanto que Jesus fala no trecho que a gente meditou ontem, ele está dentro de cada ato, porque a Luísa disse que ela ficava se questionando, que ela não via ele no privado dele, mas ele disse, eu estou aqui, eu estou dentro de você, ele está dentro de nós, né? Só que as pessoas, ela quer coisas sensíveis, né? Coisas sensíveis, que Deus faça coisas exteriores, extraordinárias e externas, assim, que elas vejam, né? Ele está aqui, né? Deus está aqui, né? Precisa fazer algo para ela acreditar, né? Mas Ele está dentro de nós, né? Está dentro de cada ato, Ele está dentro do ato, está dentro da divina vontade, dentro do ato que a gente corresponde. Então, se a gente não corresponder, paralisa. Por isso que Ele nos pede atenção, porque senão a divina vontade não entra em campo. Não entra em campo, não entra em ação, não trabalha. Interrompe, ela fica ali paralisada, porque a pessoa não corresponde. Não corresponde. E aí, nesse trecho, ele está falando, né, que ele faz a oração em direção ao Pai e oferece todos os seus atos, né, que ele fez em sua humanidade para que cada um de nós não saia da divina vontade. Porque aí, a divina vontade ali, ela não vai tomar vida naquele ato. Vai paralisar, né, a divina vontade ali, né, a vontade dele querida, né, o que ele quer fazer naquela situação. Então, por isso que ele pede atenção e fala aqui pra gente que ele está por toda parte, em cada situação, em cada coisa, nas coisas mais obscuras, né, nas profundidades, na escuridão, ele está em tudo, né, que é pra gente ter essa atenção para poder corresponder à divina vontade, para não, vamos dizer assim, atrapalhar o que a divina vontade quer fazer, né, com a nossa vontade humana. E aí, quando a gente assim transfunde com ele, essa transfusão acontece, como ela está falando aqui, né? Nos atos de Jesus, nos atos, né? Na correspondência, é uma alegria, é uma festa, uma glória, é uma honra para Deus. Porque ele fez isso na oração, né? Para honra, né? Para honra e glória. Então, assim, é uma alegria, é uma alegria. Tanto que aí depois fala aqui, ó. Isto absorvia em mim tantas luzes que Jesus e eu ficávamos submersos no mar de luz. E Jesus, saindo de dentro de mim, pondo-se de pé, apoiava suas plantas sobre a parte de meu coração e, agitando a mão, que mais que sol enviava luz, gritava alto. Ai, eu achei tão lindo isso. Imagina, eu fiquei imaginando assim, essa cena literalmente, assim, esse jeito que ela tá falando aqui. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Ver Deus assim, todo. Ver Jesus alegre, feliz ali, com as mãozinhas agitadas. Imagina. Eu lembrei daquelas crianças, né? Aquelas crianças quando estão felizes, as mãos agitadinhas, quando, né, vê os pais chegando, quando tá feliz, quando vê aquelas mãos agitadinhas, né? Ai, meu Deus do céu. Deus, que coisa linda, que cena linda de ver, né? Que, meu Deus, você é a causa, né? A sua correspondência, assim, você foi essa causa da alegria, vamos dizer assim, né? Você é a causa da alegria, você, meu Deus, não sei nem dizer, né? Que a gente, né, na nossa pequenez, assim, a gente não é nada, né? E esse nada, poder alegrar um Deus, fazer feliz um Deus, né? E fazer um Deus, assim, gritar alto de felicidade, porque, né, nessas almas ele está tendo correspondência. A divina vontade está fazendo o seu ato completo e perfeito nessa alma que corresponde, que em tudo está fundida com ele, em tudo, né? Que está atenta em cada ato, em cada situação, ela está atenta, né? No que Deus quer, né? E meu Deus do céu, muito incrível. Então ele fica feliz e chama todos, né? Todos participam dessa felicidade. Aí ele chama aqui, ó, vinde todos, anjos santos, viadores. Então todos participam dessa felicidade. Os frutos, né, daquele ato, né, o ato na divina vontade, os frutos de cada ato, os efeitos, os frutos, né, todos participam, como a gente sabe, né, é sóis, vida divina, orvalho benéfico, reparações, né, é glória, honra para Deus, é tudo, um ato completo. E todos participam, ele chama todos a participar dessa felicidade, né, dessa alegria,
E aí, os bem-aventurados participam, os anjos participam, os viadores participam, né? Os que estão ainda aqui, vivendo aqui, dos efeitos dos frutos. É muito incrível. É a participação que ele fala, né? É universal, né? Se expande para todos. Ó, vinde todos, anjos, santos, viadores, todas as gerações. Olha isso, a participação universal, é o ato ali universal, o bem universal. Meu Deus do céu. Vinde ver os portentos e o maior milagre jamais visto. Meu querer obrante, meu Deus, é um milagre, eu fico com Deus, a alegria de Deus, porque, como ele fala, é um milagre muito grande que ele tem que fazer para dobrar. Eu nunca esqueci dessa frase que Jesus falou, num dos três que a gente meditou. É um milagre muito grande, dobrar uma razão, né? Uma razão, uma vontade ali, uma inteligência, um ser que tem inteligência, que tem razão, que tem vontade, um milagre muito grande de dobrar isso. Então imagina a alegria de Deus, né? A alegria de ver o querer dele, a vontade dele obrante em ação, trabalhando numa criatura que tem vontade, que tem um querer. Meu Deus do céu, é um milagre muito grande. Então não é pouca coisa essa alegria de Deus. Não é pouca coisa não. Por isso que ele se agita, se alegra, né? A voz sonora, melodiosa e forte de Jesus que enchia o céu e a terra. Os bens, os frutos daquilo, né? A participação de todos, meu Deus do céu, dessa alegria. As graças derramadas, os bens, né? Os céus foram abertos, ó, e todos correram em torno de Jesus. Os céus se abrem, é muito incrível isso. Meu Deus do céu, eu fico imaginando essa cena. E olhavam em mim para ver como operava a divina vontade. Todos ficavam arrebatados e agradeciam a Jesus por tal excesso de sua bondade. O reconhecimento, né? O reconhecimento, né? Eu fico vendo assim, essa correspondência. Aí tem os efeitos e a alma que corresponde a ele ali transborda, né? Tudo que acontece no seu interior, ela transborda, né? Anunciando, né? Falando na prática a vida na divina vontade. E aí a divina vontade vai sendo conhecida, né? Porque quando fala aqui, porque todos correram em torno de Jesus e olhavam em mim para ver como operava a divina vontade. Eu fico vendo assim, vendo assim no nosso caso aqui do grupo, né? Quando a gente partilha, fala a vida na divina vontade, o que está acontecendo, o que a divina vontade está fazendo, né? Na nossa vida, quando a gente partilha, quando a gente grava os vídeos, e aí todos correm para olhar, né? Quem chega, quem escuta, quem chega até os vídeos no YouTube, quem escuta as partilhas, né, aqui no grupo, e assim, então, todos chegam para ver a divina vontade operando naquela alma. E passa a ter esse conhecimento, conhece, né, através de cada vídeo que se chega, né, que escuta, vê como é que a divina vontade opera na alma. E aí ficam todos arrebatados com esse conhecimento que não se tinha, que não se conhecia, né? Com cada coisa que a divina vontade faz, né? Né? Nessa operação, né? Nessa fusão com a alma, né? Na operação. E a gente fica arrebatado, mesmo encantado com o que Deus faz, né? Quando a gente escuta a partir do outro o que está acontecendo. E aí Deus recebe ali o reconhecimento, a glória devida, né? O agradecimento, o reconhecimento, o amor, né? A correspondência por esse conhecimento que se chega, né? Porque aí, ó, falar aqui, ó, todos ficavam arrebatados, encantados com esse conhecimento, né? De como é que é essa vida com Deus, que a pessoa não conhecia, como é que é viver na divina vontade, como é que é essa vida com Deus, né? E a gente fica arrebatado o que Deus faz, cada coisa que Deus faz, né? E agradecer a Jesus por tal excesso de sua bondade, o reconhecimento, o agradecimento. Eu fiquei confusa e humilhada no máximo. Ele disse: meu amor que fazes, parece-me que queres mostrar-me a todos
para me fazeres assinalar por todos que repugnância sinto. Né? Então, assim, né? É a gente não pensar em si, né? Que Deus está aqui, a gente tá vendo que Deus está tão alegre, né? Com a divina vontade operando na alma. Ele muito feliz e chamando a todos a participar dessa alegria, né? Dos frutos, né? Abriu as portas do céu para todos, né? Para a graça ser derramada, né? O bem sendo para todos, chamando a todos para participar da alegria, dos bens, né? Dos frutos desses atos, né? Ali, obrante, do querer dele obrante na criatura. Ele estava muito feliz e chamou todos a participar, né? E aí, a Luz já vem pensa em si. Ai, que repugnância, eu não quero que todos saibam, né? E a gente até nisso tem que esquecer. A gente tem que estar pensando em nada, é se esvaziar, seja o que for, se esvaziar, né? Porque a gente atrapalha a divina vontade. Porque, meu Deus do céu, eu fico imaginando, de tanto tempo, né? Deus ali teve que ficar em silêncio, não podendo ter essa alegria, nessa correspondência de poder, né, gritar alto, oh, tem uma alma aqui que me corresponde, uma alma me corresponde, né? Meu Deus, a gente não tem ideia do que é isso, né? Assim, meu Deus, para Deus, a gente não tem, assim, a gente tem, assim, passa, assim, mais ou menos, a gente tem, assim, plena ideia, consciência do que é isso, para um Deus chegar a balançar os braços, agitar os braços e gritar, né? Uma voz potente, meu Deus, é muito, a gente não tem ideia. Então, é esquecer totalmente de si, seja o que for, né? Não pensar. Não se voltar para si e deixar Deus livre, deixar Deus fazer. Deixa Deus fazer, né? Não ficar pensando em si, se alguém vai, porque alguém vai ficar sabendo, alguém vai, né? Não pensar. E mesmo por para fora. Então não é arrumar confusão, né? Tive que dar uma pausa aqui, vou falar com meu menino. E, e assim, não é arrumar confusão, né? Deixa Deus fazer, né? Deixa Deus estar tão feliz aqui nessa situação, tão feliz. Aí a pessoa vai e volta para si, não vê essa alegria de Deus, né? Não participa dessa alegria. Aí fica com repugnância. Não fica querendo um exemplo, pegar sempre assim na prática aqui, né? Aí às vezes a pessoa não partilha, porque, eu não quero aparecer, não quero que as pessoas saibam o que está acontecendo. E aí Deus está querendo anunciar o que Ele está fazendo, ó. Quer mostrar para a divindade dele ser conhecida na vida da pessoa. O que Ele está fazendo na prática e nos acontecimentos. Ele quer que fale, que transborde. E aí a pessoa não quer se abrir porque, não, eu não quero que as pessoas saibam o que está acontecendo. Não vou falar, não tem nada a ver eu falar isso. Né? Isso aqui eu acho que é, não sei, significante demais, nada a ver com a divina vontade. E a pessoa fica naquela repugnância de abrir a boca e falar. E aí impede de Deus, né? Deus querendo anunciar, querendo gritar, né? Com sua voz melodiosa, a voz sonora, gritar a todos os cantos, né? Sobre a sua divina vontade, né? O seu querer operante em cada um de nós. E aí a gente se fecha, não fala nada. E aí Deus não pode, né? Fazer conhecido, né? E aí como é que as pessoas vão conhecer? Vão agradecer, vão reconhecer, vão ficar arrebatados de tanto amor de Deus se a gente não abre a boca, se a gente não fala, né? Então a gente tem que esquecer de si, né? Formar esse vazio completamente, né? E deixar Deus fazer. E não se fechar, né? Não se fechar, mas abrir a boca mesmo, para que Deus tenha esse reconhecimento e esse agradecimento por tal excesso de bondade, né? E isso vai ter esses direitos, né? Receber esses direitos que foram roubados dele se a gente abrir a boca, se deixar ele fazer, se deixar ele mostrar ali, né? Mostrar no que eu falo, não a gente ficar se mostrando, né? A gente aparecer, mas mostrar a divina vontade na nossa vida, falar, né? E Jesus, a minha filha, é o meu querer que quero que todos conheçam, tá vendo? Então, se a gente ficar com repugnância e ficar se escondendo, se fechando, né? Como é que a divina vontade vai ser conhecida? E ele quer gritar aos quatro cantos, porque essa é a única forma, né? Pela palavra, a gente falar, anunciar, que a divina vontade vai ser conhecida, é o que ele quer.
né? Aqui, ó, é ao meu querer que quero que todos conheçam e todos os assinalem como um novo céu, em meio de nova regeneração. Então, né, como é que as pessoas vão saber? Né? Vão se ordenar, vão voltar à ordem, se regenerar, né? Ser recriadas as almas se a divina vontade não for conhecida, né? E tu ficarás como sepultada em minha vontade, tá vendo? Sepulta é deixar de existir, é não ficar olhando para si, é deixar de existir. Isso só para parecer Deus, a divina vontade. É só Deus, a divina vontade, a divina vontade. Esquece de si. Sepulta. Se sepulta, sepulta na divina vontade. Morre. Deixa de existir. Porque se a gente existir, a divina vontade fica paralisada. Paralisada. E ela não vai estar trabalhando, sendo obrante em nós. Não vai ser obrante em cada ato. E ela não vai poder, né, ali ser reconhecida, conhecida, porque ela não está aparecendo. A divina vontade não está deixando, não está, né, tá sendo impedida de obrar, né, é complicado. Então, é deixar de existir totalmente, se esvaziar, ser o nada, é sepultar. Ele está falando, e tu ficarás como sepultada na divina vontade. Minha vontade deve ser como o ar que se respira, que enquanto não se vê, se sente. Né? Tem tudo a ver com o trecho de ontem, né? É como o ar que respira, que a gente não vê. A gente não vê Jesus sensivelmente, mas a gente sente Ele dentro de nós, em nós, dentro de nós e fora, nos acontecimentos, em cada ato, cada situação. É como um ar que respira mesmo, que a gente não vê, mas a gente sente Ele. A gente sente Ele dentro e fora, por toda parte, nos circundando. Não se vê e dar a vida, tá vendo? A gente não vê Ele, mas Ele dá a vida a tudo. Penetra em qualquer lugar, mesmo nas mais íntimas fibras, para dar vida a cada batida do coração. Então Ele não vê, a gente não vê Ele, mas é Ele que dá vida a tudo. A gente não vê como o ar mesmo, que a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente o ar entrando, né? Quando a gente inspira, sente o ar saindo, entrando nos pulmões e saindo na expiração. A gente não está vendo ele, não é palpável, mas a gente está sentindo ele entrar e sair, entrar e sair. Então é a mesma coisa, a divina vontade. A gente sente ela em nós, a gente sente ela sair em cada ato, né? Sair a campo, em ação, em cada coisa, sente ele por toda parte. Ele agindo em nós e através de nós, né? Mas a gente não vê, mas a gente sabe que ele está dando vida a tudo. Penetra em qualquer lugar, mesmo nas mais íntimas fibras, para dar vida a cada batida do coração, onde quer que ela entre, na escuridão, nas profundidades, nos lugares mais secretos. Se constitui vida de tudo, ele dá vida a tudo. Apesar de, como a Aline fala, né, na Escola da Divina Vontade, ela falou, né, a Divina Vontade ela está acima do bem e do mal, acima. Você vê que Jesus fala, ele mesmo, a divina vontade ele está dentro, né? Então, assim, a divina vontade é maior que tudo, assim, a vontade divina, né? E está acima de tudo, ele está em toda parte. Por mais difícil que seja aquilo que está acontecendo, por mais obscuro que seja, ele está lá. Enquanto aquela pessoa está pecando, ele está lá conservando, dando vida àquela pessoa, você entende? Dando vida, porque está falando aqui, nos cantos mais secretos, se constitui vida de tudo, ele dá vida de tudo, apesar de, né, a gente vê cada coisa horrível, mas ele está lá, permitindo, ali, né, respeitando a liberdade da pessoa, a escolha da pessoa, ele está lá, e ele tira um bem apesar daquela situação, ele tira um bem, então ele está dando vida a tudo. Então, é como a gente vê, enquanto você está pecando, me ofendendo,
Ao mesmo tempo, estou te conservando, te dando vida, conservando sua vida, te amando, né? E tá dando vida a tudo. Assim, minha vontade será mais que há em ti, que saindo de ti se constituirá a vida de tudo. É a mesma coisa, a divina vontade. Saindo de nós em cada ato, ela vai constituir vida, né? Que constituirá a vida de tudo e todos, para todos. É por isso que ele chamou, né? Por isso que ele chama a todos a participar, né? Do ato, né? Todos participam dessa alegria, dos bens, dos frutos, de tudo. Ele chama a todos porque ele constitui a vida de tudo. Você vê, é o ato completo. É o ato completo e perfeito de Deus. A divina vontade é o ato completo. Constitui tudo e está dando vida a tudo em cada ato. Em um único ato, por mais pequeno que seja, por mais insignificante que seja, mas por estar na divina vontade, no querer dele, por ser um ato divino, ele, quando sai, né, está saindo, né, devido à correspondência, sai, está a campo, ela está dando vida a tudo naquele ato pequeno, insignificante, está constituindo vida de tudo. A gente não está vendo, mas a gente sente sair em cada ato, né? Assim, minha vontade será mais que há em ti, que saindo de ti se constituirá a vida de tudo. Por isso, ser mais atenta e segue o querer de tu, do teu Jesus. Acho que é do teu Jesus, né? Que tá aqui de tu, Jesus, mas acho que é do teu Jesus. Porque a atenção te fará conhecer onde estás. Tá vendo? A atenção, né? Bate demais com o trecho de ontem. É uma continuidade aqui. Como eu estava falando, mas no início, se a gente fica desatenta, não fica prestando atenção, aí a gente fica olhando para nós mesmos e se distraindo demasiado conosco mesmo, com as nossas coisas, com as coisas do mundo, ali paralisada nos acontecimentos, a gente não vai conhecer, não vai ver luz, não vai saber onde está, o que a divina vontade está fazendo. E aí a gente paralisa, devido a gente paralisando e perdendo tempo olhando para as criaturas, para si mesmo e para o acontecimento, assim, de forma humana, né? Se a gente olhar de forma humana, a gente paralisa. Por isso que ele está pedindo para a gente ficar atenta, ter atenção. Porque se a gente não ficar atenta, a divina vontade não vai poder operar, não vai poder trabalhar. Né? Então é muito importante essa atenção para seguir a divina vontade, né? O que a divina vontade está fazendo? Ó, por isso, ser mais atenta, fique atenta, né? Porque ela estava falando aqui, né? Jesus todo alegre, chamando todos a participar e ela, eu não quero aparecer. Mas aí tá, é como se fosse uma bronca, né? Então, por isso, ser atenta. Eu faço isso, né? Tô fazendo isso porque a divina vontade, para ser a divina vontade, que tá falando aqui, é meu querer que eu quero que todos conheçam. Então, né? Para com isso, sepulta aí, né? Morre, deixa de existir. Não fica pensando em você, né? Porque senão paralisa a divina vontade, né? A divina vontade não vai poder agir naquele ato, né? Então, essa atenção que tem que ter para seguir o ato de Jesus, para poder a gente conhecer, entender o que está acontecendo, onde a gente está, né? E que coisa fazes, tá vendo? É a luz, o conhecimento. Que se a gente se distrai, a gente não tira a luz, não fica atenta, não está sabendo o que está acontecendo, né? Aí passa batido aquela situação, não tem luz, e ali não vai formar o que Deus quer formar na nossa alma, né? Através de nós e em nós e através de nós. Então ela não trabalha. A divina vontade não vai poder trabalhar, não vai poder fazer seu ato completo naquele, né? Naquele ato, né? Então é muito sério, né? Aí, já pensou, no campo espiritual, quanto isso atrapalha? Porque você está vendo aqui, né? Que uma correspondência que acontece, todos chama todos participam. Os bem-aventurados, os anjos, os santos, os veadores, todos participam dessa alegria. E é uma glória muito grande para Deus, né? Então, é atenção.
O conhecimento, ó, te fará apreciar mais, ó, e estimar, tá vendo? O conhecimento é ficar atenta, porque para ver a luz naquilo, né? A luz, o conhecimento naquela situação, naquele acontecimento. Porque a gente, né, com o conhecimento e tendo plena consciência do que está fazendo, do que está acontecendo, né? Estando consciente naquela situação, a gente vai apreciar e estimar, que é o que aconteceu aqui, que todos assim ficaram encantados, arrebatados, e olhava para ver o que operava a divina vontade, né? E nessa atenção de olhar, as pessoas ficavam arrebatadas aqui, né? Que falamos no início, e agradecia, tá vendo? É como a gente está falando, aí se a gente ficar, né, mais atenta, a gente vai ver luz, e ali a gente vai apreciar, né? A gente vai ficar arrebatado e vai agradecer, vai estimar mais, né? A divina morada na minha vontade. É muito incrível isso. Então, é muito importante, meu Deus, né? Não é à toa que ele fala atenta, 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 praticamente quase todos os trechos. Ele chama essa atenção, ficar atenta. Que é muito fácil, né, da gente se distrair. Muito fácil, né, da gente se distrair. Suponha alguém que se encontre no palácio de um rei, mas que não saiba que todos esses quartos pertencem ao rei. Não lhes terá nenhum apreço. Então, se a gente não vê que aquilo é a divina vontade, que está naquele acontecimento, naquele ato, por mais ruim que seja, apesar de toda a dor, de todo o sacrifício e sofrimento, mas se a gente não ter essa plena consciência que tudo faz parte do palácio de Deus, a gente não vai ter apreço, né? Que a gente não vai saber que aquilo é coisas de Deus. Não vai saber que essas coisas pertencem aqui, os quartos, aonde a gente está pisando é do rei. Então a gente não vai ter apreço por aquilo, não vai dar valor àquilo, né? Andará distraída, ó, falando, rindo, né? Então tá distraída, né? Tá ali prestando atenção demais do que as coisas do humano, né? Em razão humana, se distraindo, rindo e passa despercebido, né? Aqui, ó, e não se disporá a receber os dons do rei, tá vendo? Que a distração aí, a palavra não pode ser, não cria na alma. Você vê que ela estava atenta na oração dele, olha só, no início do texto. Ela estava atenta ao que Jesus estava fazendo ali na oração. E você viu que a atenção que fez, que depois ela sentiu nela, transfundir nela os atos de Jesus, tudo que Jesus fez, então a palavra se criou na alma dela, o que Jesus estava rezando ali na oração. Então, se a gente não tiver distraído, não presta atenção, a gente não se dispôs a receber. Então, as coisas, a luz que Deus quer dar, né? O conhecimento que Ele quer dar nessa situação, os acontecimentos, né? E nas meditações, tudo, se a gente não estiver prestando atenção, a nossa alma não vai se dispor a receber o que Ele quer dar naquela situação, naquele conhecimento, né? Então é muito importante os conhecimentos, conhecer. É como a gente, né, tava falando ali do vídeo lá, que a Aline colocou lá do Padre Douglas, né? Eu acho que era um podcast, ele falando sobre o Espírito Santo. Então você vê o conhecimento, né? A gente ler, conhecer uma coisa, sem o Espírito Santo a gente vai estar só conhecendo, tendo um conhecimento. Mas aquele conhecimento não vai estar tendo vida, não vai estar gerando nada, não vai ter fruto nenhum, porque não está ali, não tem a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está ali, né? Ela está fazendo ali por ela mesma, ali na sua vontade humana, do seu jeito, né? Nem sem ter parte com o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo tá nesse ato. Então, e aí como é que vai ser gerado? Como é que vai gerar na alma? Como é que vai gerar? Como é que ela vai entender? Como é que a vida que está naquela palavra vai ser gerada na alma se o Espírito Santo não estiver junto, né? Ele está falando lá. É muito importante, né? O Espírito Santo, ele dá vida, né? Dá vida àquela palavra, gera na nossa alma. Então, por isso que é importante os conhecimentos, mas a gente entender isso é com Deus, é em Deus e com Deus, para Deus, é fazer em Deus, porque sem Deus vai ser um simples conhecimento, como, né?
A maioria assim, das pessoas faz nessa vontade humana. Tem tanta gente aí que é doutor, é formado, tem doutorado, pós-doutorado, né? Tem muitos conhecimentos, mas e aí? Tem vida? Tá tendo vida? Gerou alguma vida? Para eles acham que tem uma vida ali, mas não tem. A vida real não tem, né? Então, sem Deus não gera. Então, por isso que ele quer essa atenção, para a gente entender, né? Para a gente saber onde a gente está pisando, a gente reconhecer, saber onde a gente está, saber onde a gente está, ficar atenta, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, né? E fazer isso junto com a divina vontade. Porque sem Deus a gente não vai entender, a gente vai estar distraído, rindo, né? Distraído, como ele está falando aqui. Vai estar andando distraída, falando, rindo, né? Se indignando, murmurando, porque isso está acontecendo. Ai, Senhor Jesus, cadê Deus nessa situação? Cadê Deus? Não está vendo isso? Não está vendo o que está acontecendo? E aí, né? E não para ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer falar naquela situação. E aí, por não ver o que tem um para aqui naquilo, não tira uma luz. E sem luz, não é gerado. Então, é muito importante nessa atenção, meu Deus do céu. Porque é através do conhecimento que a alma se dispõe a receber os dons. Então, sem disposição, não recebe. Mas se souber que são as habitações do rei, então olhará com atenção as coisas e apreciará. Por isso que ele quer que a divina vontade seja conhecida para as pessoas saberem que tudo é a habitação dele, tudo são coisas dele. O que ele está fazendo, conhecer a Deus, o pensamento de Deus, o para quê de cada coisa, como é que é o pensamento dele, como é que ele age em cada situação, o que ele quer em cada... Meu Deus, o conhecimento da divina vontade, o conhecimento de Deus é muito importante. Porque, né, aí as almas vão apreciar. Cada um de nós vai apreciar. Vai saber que são coisas do rei. E vai olhar com mais atenção e vai apreciar e vai, né, vai reconhecer, vai agradecer, né? É o que ele está falando, vai apreciar. Ó, andará na ponta dos pés, falará em voz baixa, será todo olhos para ver se o rei sai de alguma habitação e se porá com uma expectativa de receber grandes dons do rei. É ser atenta, né? No dia a dia, na rotina, é ficar atenta mesmo, né? É não ficar se distraindo. Não é para andar por aí, mas andar na ponta dos pés, prestando atenção, sabendo que tudo é a divina vontade, que tudo tem o para quê. Ter cuidado para não se distrair, porque senão a divina vontade não se põe a campo. E aí a pessoa não se dispõe, né? Se o conhecimento não se dispõe a receber esses grandes dons. Então é muito importante essa atenção, não se distrair, não olhar para si, né? Olhe, a atenção é o caminho do conhecimento, tá vendo? Meu Deus do céu. Ficar atento é o caminho para conhecer. O conhecimento muda a pessoa e as coisas. Tudo a ver, né, com o vídeo do Padre Douglas. Meu Deus. Sobre o Espírito Santo, que até ele falou lá, né, do dilúvio. Achei tão incrível aquele exemplo do dilúvio. Né, que a pomba, a pomba era solta, né, e ela voltava porque não tinha onde pousar. Não tinha terra onde pousar, né? Então ela voltava, porque não tinha onde pousar, né? Achei tão incrível isso, que aí ele fala, aí depois ele fala que essa terra é Jesus, né? Depois que Jesus fez, né? Depois da redenção, né? Depois que ele veio para nos salvar, depois da salvação, redenção, Jesus passou a ser esse, né? Onde ele não tinha onde pousar, porque as almas estavam ali, nas trevas do pecado, né? Condenadas ali. E essa terra é Jesus que trouxe, né? Meu Deus, é muito incrível o que o Padre Douglas falou. Achei tão incrível aquilo. Então é muito importante ter essa atenção, porque é o caminho para conhecer, né? Porque senão, como o Padre Douglas estava falando, o Espírito Santo não tem onde pousar, porque ela está cheia de si, está cheia de suas coisas, e o Espírito Santo voa e não encontra onde pousar e volta.
porque ela está cheia de si, de suas coisas, distraída, rindo, né? E desperdiçando tempo, jogando conversas frívolas, né? Distraída com as suas coisas, com seus planos, com seus desejos. E aí, não tenha, fica totalmente atenta. É as distrações do mundo que tira a nossa atenção. E sem atenção a gente não conhece. Se a gente não está com consciência no que está fazendo, tendo consciência, tendo plena consciência, né, que tudo é Deus, que Deus está por toda parte fazendo, que Ele está, né, em nós e fazendo todas as coisas através de nós na divina vontade. Se a gente não estiver atenta nisso, em cada ato, né, então a gente não vai conhecer e a mudança não vai acontecer. Não muda, porque Ele não tem onde pousar. Ele não tem como habitar, porque está cheio de coisas humanas. Então o conhecimento muda, transforma, né? Cria, gera vida. É muito incrível, tem a ver com o que o Padre Douglas está falando. Não sei porquê, mas está muito forte o que o Padre Douglas estava falando ontem. Nessa parte aqui do que Jesus está falando, tem tudo a ver com a questão do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que codifica, que traz vida, né? Que gera na nossa alma, né? A palavra. Então, se a gente não está ali, não está deixando o Espírito Santo fazendo, dando liberdade para Deus, se a gente não tiver com consciência naquilo, não vai ser gerado. Vai ser só um simples conhecimento. Só vai estar conhecendo, mas não está recebendo vida nenhuma. Não está recebendo frutos nenhum daquilo, porque ela está cheia de si, de sua vontade. Então a alma não se dispõe a receber, né, as coisas. Assim que, conhecendo você, que estás no palácio real de minha vontade, receberás sempre, e tomarás tanto de poder dar a todos seus irmãos, né, o transbordar. É o dar, né, que é como eu falei. Meu Deus, esse trecho assim, tá assim, casando com o de ontem. É a continuidade, né? Sempre é uma continuidade de cada trecho do livro do céu, puxa, né? Um e outro, não se interrompe, né? Uma coisa e depois outra, não. É uma ligação, né? Ele tá sempre puxando de um trecho para outro. É muito incrível. Então, se a gente não tá atenta, distraída, olhando pra gente, a gente paralisa a divina vontade. A gente não vai estar conhecendo o que ele está fazendo para aquilo, daquilo, e aí a gente paralisa pela nossa incorrespondência, porque a gente está distraído, a gente não está conhecendo. E aí aquele conhecimento não está gerando vida nenhuma, porque ela está olhando de forma humana para aquela situação, né? Está se escondendo, não quer falar porque, né? Como a Luísa aqui, sinto repugnância, né? Que as pessoas vão saber o que está acontecendo, quero que elas saibam. E aí eu não vou falar nada. E aí a divina vontade não é conhecida, né? E sem conhecimento as pessoas não vão mudar, não vão entender, né? Ter entendimento sobre a divina vontade, não vão saber que elas são morada de Deus e que Deus quer habitar em cada um de nós, quer viver conosco. Que a gente, como a Aline falou, que a gente pode ser cheio de Deus, né? As pessoas têm Deus muito distante, muito distante. E nessa distância de Deus, por falta de conhecimento, as almas não se dispõem a se encher de Deus. E elas vão se encher de Deus, né, através dos conhecimentos. Por isso que a gente não pode ficar muda. A gente não pode se calar e nem ficar olhando para si. Mas dá liberdade para a divina vontade agir em todos os atos. Agir em todos os atos e dar liberdade para a divina vontade gritar a todos os cantos, né? O que ele está fazendo. É não arrumar confusão com ele, nem nos atos em si, nos atos, acontecimentos, mas também, né, no anunciar. Não ficar com receio de falar, de anunciar, de abrir a boca, né? Porque senão a divina vontade não vai ser conhecida e ninguém vai assinalar, né, esse novo céu, essa nova regeneração, essa nova vida. Então acho que é isso. Amém, Fiat.